Shalom, shalom, amados. Vamos orar juntos? Você já teve a experiência de orar e ter a certeza que Deus estava falando com você? Isso é muito bom. Isso não tem preço. Isso nos traz paz, isso refina a nossa fé. E todos nós podemos ter essa experiência, ou não tão somente ser uma experiência, mas uma coisa constante. No livro de Jeremias 33, capítulo 33, versículo 3, esse versículo nos diz o seguinte: clame a mim, e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Essa palavra ela não perdeu a validade. Ela continua válida. Porque a palavra de Deus não envelhece nunca, jamais. Então, essa aqui é uma recomendação para nós. Jeremias passou por grande sofrimento. Ele foi um profeta, né, lá do Antigo Testamento. E ele amava muito o povo de Judá. E doía muito ele ver a iminente destruição do povo. E a dureza do coração do povo. Sabe, ele sofria muitas coisas, ele apanhava muito, muita rejeição, muita perseguição. Mas o maior sofrimento de Jeremias, segundo as Escrituras, era ver o povo que ele amava sofrendo. Era ver a dureza do coração do povo. E quando nós trazemos isso para os nossos dias, nós que temos família, temos filhos, todos nós temos família. Por vezes, realmente, a dor que nos dói mais não é essa dor, que a dor física nós tomamos remédio, nós de alguma forma ela passa. Mas a dor emocional, ela tende a ser mais prolongada. E aí, muitas vezes, depende muito de uma intervenção de Deus para que nós sejamos validados, ouvidos, e muitas vezes nem somos. Então, o maior sofrimento, a maior dor que vem, não é essa dor externa, mas Deus nos faz a promessa aqui, de nós continuarmos clamando, nós continuarmos chamando por Ele, pedindo socorro a Ele, porque Ele não vai nos deixar, Ele não vai nos abandonar. E nada do que Deus faz, permite, fica sem propósito. Tudo nessa terra tem um propósito, vindo dEle. E nós podemos estar confiantes. Sabe? Ele nos responde, ele nos fala coisas, ele nos revela coisas que ninguém tem esse poder de revelar, de mostrar, de nos alertar, de nos esclarecer, sabe? E por mais que nós tenhamos pessoas sábias perto de nós, pessoas de fé, pessoas, sabe? Ninguém falará mais profundamente aos nossos corações do que o Espírito Santo. E esse acesso, e esse relacionamento, e as respostas dele certas e inerrantes. Só ele mesmo pode dar. O homem erra, o homem deixa de acertar. E também Deus chama cada um de nós a não depender um do outro. Esses dias mesmo eu falei da palavra que está lá em João, não é verdade? Que dizia o seguinte, deixa eu lembrar aqui a palavra para dizer para vocês. 1 João, capítulo 2, versículo 27, onde ele diz, né, que chegaria um tempo, né, que ninguém precisaria pedir, ficar dependendo de ninguém, porque nós temos esse acesso a Deus direto. É claro que tem períodos nas nossas vidas que talvez nós podemos estar passando por crises. Quem não passa por lutos, por momentos de, às vezes, frieza na fé, desertos. E nesses momentos, os amigos de fé, sabe, eles nos ajudam muito. Mas são períodos rápidos, são momentâneos. Ficar constantemente dependente da oração do outro, de achar que o outro tem algum privilégio, algum acesso a Deus que nós não temos, está errado. Nós todos podemos acessar Deus, desculpe, e ouvir a Deus, falar com Ele, sabe? O véu do tempo se rasgou e nós temos acesso direto, nós não somos dependentes. É ordenança de Deus, sim, que nós congreguemos, que nós estejamos unidos como igreja. Uma brasa, sozinha ela se apaga, mas várias brasas juntas, nossa, elas são capazes de
provocar um calor, um aquecimento muito forte. Não é verdade? Então, amados, esse clamor, sabe, é a garantia da resposta de Deus. Olha Jesus, o próprio Deus encarnado, quando veio à Terra, ele tirava tempos de oração para ouvir o Pai. E se ele não tirasse esse tempo, se ele não se retirasse, se ele não se colocasse em comunhão com o Pai, ele não teria condições de levar a cabo, né, todo o projeto de Deus, o propósito de Deus para a vida dele. E para nós não é diferente. Ele foi primogênito e ele nos convida a sermos discípulos, a seguir os passos dele. Senão, se nós não ouvirmos de Deus, o que nós teremos para oferecer? Muitas pessoas estão na rede falando, né? Eu estou aqui falando com vocês, pregando. E Deus, ele revela, né? Ele vai revelando. Os dons dele são distribuídos. Nós ganhamos muito em ouvir as pessoas, em aprender cada vez mais. Mas Deus tem uma proposta única para cada um de nós. Ele tem conversas únicas, porque nós somos totalmente diferentes uns dos outros, né? Então, não é uma coisa que, né, tá ali na forma. Não é assim com relação às ordenanças dele, né? Aquilo que ele nos ensina da palavra. Mas o nosso relacionamento com ele e o que ele tem para nos dizer, ele tem para todos os filhos dele de maneira incrível, sabe? Olha sobre a face da terra a abundância, a diversidade, sabe? Dos seres humanos, as raças. Nossa! Às vezes eu paro e falo assim, meu Deus, santo Deus, quanta diversidade. Sabe? As paisagens, os tipos de animais, de plantas, de alimentos. São muitas coisas lindas. E nós que somos a coroa da criação, não seríamos diferentes, amados. Então ele tem, no particular, na intimidade, no relacionamento, algo muito específico para falar comigo, para falar com você. Só que ele não vai ficar correndo atrás de nós, sabe? Mas sempre que nós clamarmos, sempre que nós buscarmos, ele sempre estará conosco. Ele nunca nos deixará sozinhos, frustrados, desapontados. Ele tem as maneiras dele falar. Ele tem as respostas dele para ele dar nos tempos determinados certos para cada pessoa. Mas é necessário que nós o busquemos. E não adianta a gente dizer assim, mas eu já busquei muito a Deus, nossa. Não, passou, sabe? É hoje. Muito importante não é como a gente começa a carreira, é como a gente termina, sabe? Porque muitas pessoas desistem, se cansam e até acham que aquele relacionamento, aquilo que ela tem com Deus está lá guardado, é como se fosse um testamento. Não, não é assim. Nada do que nós fizermos, tudo que nós plantarmos, nós colheremos sim, porque Deus é fiel e é justo. Mas a nossa vida espiritual, ela precisa de renovação, ela é constante, ela é processual, ela é dinâmica, ela não é estática. Mas eu vou receber na medida que eu buscar, na medida que eu me dedicar. E na vida comum, na vida que tudo vai passar, que vai perecer, não é diferente. Quando nós queremos ter excelência em alguma coisa, numa profissão, qualquer coisa que nós nos dedicarmos, para nós termos essa excelência, termos destaque, nós precisaremos nos dedicarmos. Como que na vida espiritual vai ser diferente? Não é diferente, amados. E a Bíblia está repleta das situações de pessoas que se dedicaram, que buscaram e encontraram. Que a palavra fala, batei, que a porta será aberta. Insista, não desista, persevere. Nossa, não canse de fazer o bem, que no tempo certo você receberá a sua paga. Então nós não podemos desistir, não podemos, sabe, olhar para trás só como aprendizado, como experiência. Às vezes até para não fazer de novo ter aquela atitude errada. Mas para tudo isso, precisamos sim da ajuda do papai. Amém? Antes de nós orarmos, eu te peço que você compartilhe com muitas pessoas esse devocional, que você deixe seu like, se não é inscrito no canal, que se inscreva, a fim de que a palavra chegue além de nós mesmos. E vamos orar. Pai Santo, Pai querido,
Em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos, ó Pai, que essa palavra, ela vá ao encontro das nossas mentes, dos nossos corações, ó Deus, fazendo a diferença, dissipando todo o espírito de mornidão, de desesperança, Senhor, de afastamento, de frieza para contigo, ó Deus. Nos ajude, Deus, a avançar na nossa fé, se estamos parados, ó Pai, se passamos por algum problema, alguma coisa que nos decepcionou, fez com que nós entrássemos numa crise, ó Deus. O Senhor é um Deus que nos tira de todas as crises, que nos faz, ó Deus, sempre repensar, sempre caminhar, sempre avançar em fé, Deus. E nós estamos aqui te pedindo essa capacitação, Deus. Nos ajude, ó Pai, no dia de hoje, em qualquer momento que esse vídeo for assistido, Deus, o nosso pedido é de renovo de fé, de um aumento de fé, Deus. Pai, só o Senhor é capaz de nos proporcionar isso. Nós cremos em Ti e declaramos aqui, irmanados, que nós chamamos, que nós não queremos fazer nada, ser nada, 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 absolutamente nada, Deus, exceto que o Senhor esteja conosco, que o Senhor seja a nossa motivação principal, a primeira de todas, ó Pai. Lapida-nos, ajuda-nos a ter uma fé saudável, Deus. Blinda as nossas mentes, Senhor, a nossa fonte de controle. Retira de sobre nós tudo aquilo, ó Pai, que está atrasando, que está perturbando, ó Pai, a nossa clareza de compreensão da fé de Ti, do Teu plano de vida para nós, a Tua palavra, Deus. É o que nós te pedimos no dia de hoje, ó Deus. Te pedimos pelas nossas famílias, ó Pai, por essa terra. Ah, Pai, são tantos os motivos de oração. E aquele que nós não estamos nos lembrando, Senhor, o Senhor se lembra. E nós já te louvamos pelo Teu amor, pelo Teu poder, ó Pai, que transcende a nossa compreensão humana. Em nome de Jesus, amém, aleluias. Amados, um beijo, até o próximo vídeo.